Salve, salve galera! Mais um programa Resenha dos Crias. Hoje é papo bom, papo raiz. Aquele cara, ó, tem notícias maravilhosas com esse cara, hein? Mas antes de mais nada, vamos anunciar os nossos parceiros hoje. Queria falar um pouco do Conecta Fut. Você é atleta que tem o sonho de ser jogador de futebol. Siga a página www.conectafut.com.br. Lá vai ser o Conecta Fut, ele traz uma conectividade com os clubes profissionais do esporte e atletas. É a única plataforma onde você pode ter todos os recursos na palma da sua mão. Então vão lá, se inscrevam e vocês vão ter certeza que vocês vão conseguir alcançar seus objetivos no sucesso. Vamos falar também do nosso outro parceiro, que é a Bike Leopoldina. Quem gosta de uma bike, hein, Tonico? Eu adoro uma bike, hein? Você anda bastante aos finais de semana? Tudo, e lá tá, pra quem tá iniciando, pra quem já é profissional da bike. Tem de tudo quanto é tipo, bike... Todos os tamanhos. Depois a gente vai perguntar se o nosso convidado fez gol de bike, né? Porque vamos ver. Hoje é pra valer o negócio. Tonicão, boa noite. Vamos Seja lá. muito bem-vindo, vamos para mais uma resenha. Hoje nosso convidado, fiquei sabendo que tem mais história que o Vampeta e o Amaral junto, hein? Rapaz, e que ele não puder contar, tem gente aqui que vai soprar, Que vai né? soprar pra nós. Então, tá hoje ele não escapa daquela resenha. Siga a gente aqui, ó, nossos Conecta Fut, Cast dos Crias. Mas pode seguir também o Conecta Fut. Tem que seguir o Conecta Fut Siga também. tudo. E like no Hoje no Peito, hein? Mas muito like, muito like. Que hoje é um papo resenha. Ativa o sininho. Vamos ativar o sininho, rasteira no sininho. E hoje com o nosso Wilson Rissa, ou vulgarmente conhecido como Wilsinho. Muito obrigado pela presença. Depois volta. Prazer, Wilsinho. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu vou aprender bastante hoje aqui. Eu quero saber da história de vocês. Vamos aprender sem dúvida. Mas antes de a gente começar o papo e tudo mais, conta um pouco mais como surgiu o futebol, da onde você é, como que as coisas foram acontecendo no meio do futebol. Bom, futebol para mim apareceu assim desde de menino, né? Sempre tive um sonho, apaixonado por futebol. E era assim, meu pai trabalhava na época na Gazeta Esportiva e ele levava toda semana, acho que hoje, talvez, não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de conhecer a Gazeta Esportiva Ilustrada, que era como seria hoje as revistas modernas de futebol. Eu não vou aqui ficar falando o nome, né, para não fazer propaganda. Mas é assim, eu lia, às vezes passava sábado, domingo, lendo aquelas pilhas de jornal, acompanhava tudo, e lógico, a gente gostava, como moleque da época, da Zona Norte, nascido na Zona Norte, uma época que surgiu muitos grandes atletas, principalmente, e tiveram oportunidade, alguns antes de mim, todos, a maioria era encaminhado para a Portuguesa, e eu fui um deles também, né, talvez das últimas gerações da Zona Norte. Depois de mim vieram, lógico, alguns outros jogadores, mas eu era ali, aquela região ali, Zona Norte, Vila Carolina, Santa Maria, Casa Verde, era aquela área ali que a gente comandava, né? E dali saíram grandes jogadores para a Portuguesa, né? Tipo Ivaí, o próprio Serginho Chulapa. Quando eu cheguei na Portuguesa, ele era o ponto esquerda do infantil, só que eu sou mais velho que ele, 4 anos, né? E ele era do infantil e eu fui para o juvenil. Aí fui para o juvenil, aí ele acabou também sumindo. Quando eu fui ver, ele apareceu no São Paulo. Mas é assim. Então a Zona Norte deu muitos jogadores, né? Dali saíram grandes jogadores e geralmente era para a Portuguesa, que era o clube mais perto, mais próximo, acesso, e foi assim. Mas a maioria jogou na Várzea, né? A Várzea era o grande celeiro. Ainda é hoje, guardado as devidas proporções, porque não existe mais, né? Na minha época, por exemplo, eu era moleque e a gente tinha time, montava time, ia jogar de caminhão, aquelas coisas todas. E depois você vai crescendo e aí você vai aparecendo, né? Aí alguns, lógico, alguns não seguem a carreira, outros não dão sorte, outros tentam e desistem. Mas é assim, né? Então a Zona Norte foi sempre um grande celeiro de jogador. E para vocês que estão nos acompanhando, o Wilsinho Rissa,
ex-Portuguesa, ex-Corinthians, ex-Juventus, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino também? Também. Muito interessante Tive isso um também. prazer de ir trabalhar com futebol feminino. Aliás, eu fui para fazer um jogo, acabei ficando 5 anos, Acabou né? ficando 5 anos. Fui para fazer um jogo, acabei ficando Que 5 ano anos. você ficou no futebol feminino? Feminino, eu fui para lá em 98, no finais de 97 ou 98. Fui para fazer um jogo para um diretor que era filho de um diretor da época que eu jogava. Aí o pai dele falou, bom, traz o Ilcinho e tal. Aí, como eu sempre tive um envolvimento muito grande com a Portuguesa, aí acabei indo fazer. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho outras atividades e tal. Ele falou, não, mas é um jogo no meio do... É no só meio um da jogo. semana, só para você fazer um jogo, porque a gente... na época eles tinham, o treinador era o Piau, um antigo ponta esquerda, também meu amigo até hoje, grande ponta esquerda também, e ele era o treinador de futebol feminino e eu nem acompanhava o futebol feminino. E aí ele falou, o Piau saiu e tal, e nós precisamos de um jogador, de um treinador. Eu falei, mas faz tempo que eu não trabalho com... Aliás, né, eu só trabalhei com juvenil, infantil, essas coisas. Você já era treinador, já? Já tinha trabalhado, sempre na Portuguesa. Sempre na Portuguesa. Sempre. Aí eu falei, eu falei, eu posso ir então um jogo, é de semana? Uma quarta-feira. Ele falou, porque nós vamos jogar com o São Paulo. Eu falei, mas e qual o problema? Aí ele falou, o problema é que o São Paulo, os resultados de São Paulo é 12, 13, 15. Eu falei, mas por quê? Ele falou, é porque quando a federação montou o campeonato, ela dividiu as jogadoras da seleção principal, né, brasileira. Só que São Paulo, por exemplo, dividiu 12 e São Paulo ficou com 8. Sobrou uma para Portuguesa, uma para Corinthians e outra para o Santos. Falei, e daí? Falei, pô, todo jogo de São Paulo é 12, 15. Como. Pô, com Cici, Formiga, aquele puta time que tinha o São Paulo. Aí eu falei, cara, pô, já um jogo e já vou entrar numa gelada. Mas eu falei, mas vamos lá, tal. Aí peguei e fui fazer esse jogo para eles, né? Eu fiquei lá, conversei com eles no final de semana, aí treinei o time. Você vai, a coincidência, futebol é esquisito, né? Treinei um time, quando eu vi meu time, eu falei assim, não é possível, nós vamos tomar acho que uns 20 mesmo. Porque, pô, peguei o time na segunda, aí chamei o diretor, falei, meu, a coisa aqui é feia. Ele falou, não, mas... Falei, não. Se trabalhar direitinho... Não, 12 tá bom. Mas aí eu falei, não, a gente... Deixa comigo que nós vamos fazer um negócio legal. E aí treinei o time na segunda e na terça e jogamos na quarta, com São Paulo, ainda no Ibirapuera, que o Campeonato Paulista era jogado, a maioria dos jogos no Ibirapuera, né? Uhum. E aí na quarta noite foi lá. Resultado, 4-3 para Portuguesa. Tá brincando. Aí os caras, juro... Os caras não acreditavam, você falava assim, pô, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, quem fez foram elas, né? 2 dias de treino. 2 dias de treino. Mas a gente contou também com a sorte, né? Mas tinha algumas... Elas não estavam esperadas, as 8 meninas da seleção de São Paulo não estavam esperadas. Não, acho que não, naquele dia. Mas aí ganhamos, aí ninguém acreditava, né? Pô, aí eu falei, fui para fazer um jogo, acabei, não, e fizeram a minha cabeça. Aí falei, tá bom, vou assumir o time. E aí assumi o time de futebol feminino. Primeiro ano foi meio difícil, né? Depois aí eu fui montando o time, buscando jogadoras aqui, fora, ia pro norte ver jogadoras, aquelas coisas. Bom, acabei montando um time. Resultado, a Portuguesa tinha um patrocínio bom da faculdade Santana, que o dono da faculdade Santana tinha sido um antigo diretor da Portuguesa, e ele que patrocinava o time feminino. E aí acabamos sendo campeão paulista, bicampeão brasileiro. Aí quando fomos bicampeões brasileiros, aí eu recebi um convite da CBF para disputar um Mundial nos Estados Unidos em 99. Mas o maior problema veio aí, porque quando eu que eu vi a seleção que era, aí eu tive que, infelizmente, fazer uma coisa que a gente não gosta, né? Eu tive que fazer uma renovação, eu tinha 3 meses para montar um time, para jogar um Mundial nos Estados Unidos.
Pô, Os americanos já eram fortes naquela época? olha, eu vou falar, eu tomei um susto quando eu cheguei lá, né? Porque eu não conhecia. Choque de realidade total. De realidade. Teve um jogo lá que eu fui assistir para ver o time delas. Quando eu vi uma volante lá, juro por Deus, ela estava mais que o Roberto Carlos. Quando ela errava o gol, que a bola batia nas placas de publicidade, eu falava, vai cair, mano. Vai cair a arquibancada. Olha. E assim começou. E você teve que renovar? Tive que fazer uma renovação. Foi difícil, porque tinha muitas jogadoras que eram boas jogadoras, mas já estavam com uma idade um pouco avançada, né, para o futebol. Sim. E lógico que toda vez que você mexe com esse tipo de problema, envolve atritos pessoais, essas coisas, e o tempo muito curto, né? 3 meses para montar um time, para jogar um mundial. Mas aí aquilo que eu te falei, trabalho, né? Trabalho, montei, tive alguns problemas, então mas resolvemos. Aí acabamos ficando em 3º lugar. A gente tinha no Mundial, que classificou também para Sydney em 2000 nas Olimpíadas. Né? Você foi também, mas você foi como auxiliar técnico, né? Aí por isso que eu te falo, os problemas de quem trabalha na CBF, quem estiver ouvindo que foi treinador, que já trabalhou pela seleção brasileira, não interessa se é a principal, se é a do meio, infantil, porque agora é tudo sub-20, sub-17, essas coisas, né? Antigamente não, já a gente mudava a forma de falar, mas foi assim. E não é fácil, não. A política... Desde aquela época, a política sempre... Não, acho que sempre existiu, né? Porque a mesma política de cima era embaixo e a gente via, pô. Falava assim, meu Deus do céu, isso aqui é um... E falando um pouco de futebol feminino, assim, a gente sabe que está muito longe do ideal, né? Até nos dias de hoje ainda, a gente sabe que progrediu, mas ainda é muito precário o futebol feminino. Naquela época, cara, como que era? Hoje ainda se fala muito, né? Da mulher, do empoderamento feminino e tudo mais. Como que era o futebol feminino naquela época de 98, 99, cara? Que difícil. Pouco se falava, né? Difícil. Não tinha patrocínio de nada, a não ser da CBF das empresas que patrocinavam o masculino, também patrocinavam o feminino. Mas as jogadoras também não tinham participação no uso de camisa, no uso de... Eu uma vez arrumei uma confusão danada, porque eu exigi, nós fomos disputar um torneio na CONCACAF, e nós entramos com a camisa, tinha negócio da Coca-Cola, só vou falar agora, depois não falo mais. Não, pode ficar à vontade. Aí... Se quiser a Coca-Cola nos patrocinar, seja muito bem-vindo, viu, galera? Aí, o que aconteceu? Eles não queriam dar, eu achei que deveria dar. Porque, falei, pô, tá usando o uniforme da seleção brasileira, CBF, um patrocinador, só ganha diária, só diária. Pô, eu achava que aquilo ali era injusto. E aí eu fui reivindicar, nossa senhora, aquilo ali foi durante um torneio, e depois ainda sem querer descobri que tinha um prêmio pro torneio que nós estamos, o primeiro prêmio seria tipo assim, não vou falar a coisa exata, mas seria assim, campeão $200 mil, vice 150, o que aconteceu? Nós fomos para a final outra vez com os Estados Unidos, perdemos a final, perdemos 2-1, tudo bem. Aliás, perdemos no cara e coroa. Não teve pênalti, não teve nada. Nós perdemos aí. Mas tinha o prêmio tinha. Aí eu acabei descobrindo esse prêmio, putz, aí eu fui reclamar, né? Aí foi a gota d'água. E o prêmio não apareceu até hoje? Segundo dizem, tá a caminho, mas devem receber, mas não sei uma hora chega. Se você conseguir morder esse, tá bom, né? Se é impossível. Mas é isso daí, o futebol feminino precisa de muita coisa ainda para chegar no lugar ideal. Que é diferente do que acontece já nos Estados Unidos. Sim. Você pega o preparo, porque já vem de escola. Lá já vem de colégio. Tá né? E na Europa, por exemplo, agora a gente vê, né, a ascensão dos times, né, a Espanha, a Inglaterra, França,
próprio Canadá, que eu acho que ficou um pouco para trás, antes era melhor o time do Canadá. A Noruega parece que está voltando novamente. Tinha um grande time, a Alemanha também deu uma queda grande. Né? E a Itália até fazia parte do grupo que nós caímos, que chamava-se Grupo da Morte. Tinha Alemanha, Itália, Brasil e México. Aí falando assim, pô, nós vamos ganhar do México, né? Pelo menos do México. E acabamos ficando em primeiro lugar, ganhamos, empatamos com a Alemanha 3-3, ganhamos da Itália e ganhamos do México. Aí o Brasil depois ganhou da Nigéria, aí foi para semifinal, né? Aí nós perdemos dos Estados Unidos, foi 2-0, 2-1, troço assim. E aí disputamos o terceiro lugar, a Noruega. Noruega. Quem são os principais atletas aí que passaram aí na sua Aí, para mim, a grande jogadora até hoje, pessoal, eu gosto dela hoje, a Marta e tal, mas eu sempre achei a Cici diferenciada, muito grande. Putz, para a época, 2000, né? 10 mil anos luz, né? Porque jogava lá atrás, né? Cici, Formiga. Aí lancei uma menina também como zagueira central, que hoje trabalha no meio, aí a Juliana Cabral. E tantas outras jogadoras que apareceram, né? Mas a Marta já passou ali. Não, a Marta, você não é. não, a Marta veio nova, depois, né? a Marta veio depois. A Marta veio na seleção, acho que. Nossa, isso aí eu tô falando em 2001. Né? Ela veio, acho que lá para 2015, 2000. Já veio bem bastante. Né? Porque a Marta, teoricamente, ela já tem uma idade considerada. Para mim, eu já achava que ela já veio bem mais de antes. E acho que eu nem sabia da Marta, né? Vim descobrir também a Marta depois. Acho que ela passou pelo Vasco da Gama, se não me engano. Mas ela já veio de lá praticamente, porque as grandes jogadoras realmente, o Norte fornecia, tinha muitas jogadoras. Tanto é que eu busquei algumas lá, né? Mas tinha um time fantástico, o time do Brasil de 99, depois, acho que por um período curto, conseguimos montar um time assim, que na realidade esse era quase que o time da Portuguesa, que eu levei 11 jogadoras da Portuguesa. Uau! Porque a gente tinha, aí a Formiga já estava jogando com a gente, a Cici não, tinha, sabe, aquelas outras, mas tinha Maicon, tinha Daniela Alves, Grazielli, então tinha muitas jogadoras que eu fui usar, Nildinha, aí você estando no meio, você vai, né, mas você tem que ir atrás. Sim. É diferente, né? O futebol, o empresário traz, né? E no feminino você tem que buscar. Não tem como. Você tem que ir ver jogo. Eu estou observando eu acompanho os jogos do futebol feminino porque eu ainda gosto. Achei que o nível caiu bastante, mas eu ainda gosto. Hoje eu vejo o Corinthians, que é o grande campeão, fazendo o que a Portuguesa fez há 10, 15 anos atrás, né? E eu vejo o treinador do Corinthians fazendo o mesmo trabalho, observar todos os jogos, acompanha. Ontem mesmo eu assisti Corinthians e Flamengo, ele estava lá vendo o jogo. Então eu acho que isso daí é importante. Mas vamos ver, né? Porque a CBF não é fácil, não. Imagina. E você, assim, algumas pessoas já passaram aqui na mesa, esses jogadores e tudo mais, e muitos começaram de clubes centenários, né? Juventus, Nacional, aí tem a Portuguesa. Cara, o que acontece com esses clubes? O que você pode falar talvez muito mais da própria Portuguesa, né? Porque tem inúmeros atletas que foram grandes jogadores, chegaram no nível de seleção e tudo mais, tudo passando por esses clubes, e hoje esses clubes eles passam por uma dificuldade tremenda, muitos não conseguem nem chegar numa Bzinha, não conseguem avançar mais, que é o caso do Nacional. O Juventus sofre bastante também sobre isso, e a própria Portuguesa que, né, nunca, parece que vai, de repente regride, né? E como você vê esse cenário? Porque é um pecado, né? São clubes que teoricamente têm um carinho muito grande por todos os torcedores, né? É uma coisa assim, fácil de resumir. Má administração.
A gente sabe que o futebol é deficitário, depende hoje você vê que a maioria dos clubes estão se profissionalizando, né? Sendo vendidos ou disputam os campeonatos patrocinados por grandes empresas. Uma delas é a SAF, que apareceu aí, Exato. e que está aos poucos dominando todo o mercado do futebol brasileiro, né? E esses clubes, como são clubes de colônias, por exemplo, tipo Portuguesa, Sim. Juventus, então, nacional nem tanto, né? Mas esses dois clubes, por exemplo, foram mal administrados, porque eu tive oportunidade de jogar no Portuguesa. Eu joguei 8 anos. Nesses 8 anos eu conheci 2 presidentes, e os 2 é o que fizeram a Portuguesa praticamente chegar onde chegou. Ser o 5º time, às vezes até o 3º, Exato. porque nós tivemos uma fase muito boa no futebol da Portuguesa, e a Portuguesa já não era mais o 5º clube, sabe? Não era mais. E o Juventus também, a mesma coisa. Eu joguei quando eu saí da Portuguesa, eu fui para o Juventus, e o Juventus tinha um presidente que também era presidente da federação, Zé Ferreira Pinto. Vocês talvez sejam mais novos, mas devem ter ouvido falar dele. Ele era um avião, e era presidente do Juventus, e era presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, mas era um administrador, tanto é que o Juventus, você pega assim, no geral, só fazer um resumo rápido, o Juventus era o primeiro clube em nível social, tipo 200 mil sócios, e a Portuguesa era o segundo, Exato. 150, 180, e tinha o quê? Oferecia o quê para o sócio? Antigamente, hoje a gente sabe que evoluiu muitas coisas, e se eu for falar um pouco assim, vou ter que me alongar muito, mas oferecia para o sócio, era um campo de futebol, piscina e muita festa. E hoje o torcedor, por exemplo, já não vai mais no clube por causa de piscina, porque todo mundo tem uma piscina no seu prédio, na sua casa, ou num clube perto da sua casa. E muitas vezes está mal cuidado também mal hoje, cuidado, né? Porque também, não conseguiram fazer manutenção, não conseguiram inovar no negócio. Não conseguiram. E uma coisa que a gente sabe, fala, se comenta, mas não prove e não prende ninguém. Roubar. Mal administrar significa o quê? Você gastar o que não é seu, às vezes há casos de apropriação de coisas que a gente sabe, que o torcedor sabe, o diretor sabe, o conselho sabe, todo mundo sabe, mas ninguém toma uma atitude, e aí vão dilapidando, e se você não tiver, depender só da torcida que vai no estádio para manter um clube, você não consegue, né? É o caso da Portuguesa e é o caso do Juventus, falando só nos dois, assim, claro, né? Claro. Nacional no nível um pouco melhor, a Portuguesa Santista, que está nesse esquema também, Exato. que é um time de colônia. Então a gente precisa repensar essas coisas. Mas aí você vê assim, né? Fala assim, pô, tem solução? Tem. Precisam querer, precisa, sabe, se dedicar. Tem que profissionalizar, infelizmente, tem que profissionalizar. É que hoje você pega os times hoje revelam jogador, só que eles revelam jogador e no contrato, na hora de vender, eu vou vender jogador para tal time, se você vender para outro time, eu não vou ter participação. Então, assim, isso ajuda a entrar um dinheiro para o clube. Antigamente não era assim, vendia um jogador, você perdia o vínculo. Sim, perdi o vínculo. Só que assim, o jogador era do clube. Por exemplo, eu vou dar assim, um exemplo. Eu comecei na Portuguesa. Eu já fui tarde pro futebol, já fui com 18 anos, já fui pro juvenil. Vai ou não vai, entendeu? Mas tudo bem, mas fui. Então eu comecei na Portuguesa com 18. E eu era jogador da Portuguesa. Hoje, qualquer jogador que você tem num clube, ele parece uma pizza. Ele é fatiado, é 10% do clube, 10% do empresário, 10% não sei de quem. 10 de quem descobriu, que levou, então é fatiado, né, que a gente fala. E eu vejo um outro perigo que está se aproximando para o futebol agora, que eu acho que a princípio parece que vai ser a solução, mas não vai ser. Eu vou falar aqui, talvez vocês até não concordem comigo, mas é a minha opinião. Claro.
É o tal de PagBet, aposta e não sei o quê. Pô, os caras todos... Olha, a gente tem exemplo vivo já, ainda nem começou o negócio, ainda não acendeu, nós já tivemos aí um jogador do Santos afastado, Exato. que por sinal um bom jogador, que eu acompanhei o time do Santos, ele é um bom jogador, de repente se viu envolvido naquela falcatrua, né? E esse talvez já nem precisava tanto do dinheiro nesse sentido, porque já estava então, com um contrato bom, né? Contrato bom, assim, tava né? aí. O Santos estava e ele era um dos destaques da defesa do Santos. Exato. Aquele outro, Aleph, né? O Aleph, que hoje parece me falaram esses dias que ele está jogando na Índia, porque lá a FIFA não tem atuação lá dentro, entendeu? Então ele está jogando lá, mas não pode jogar em nenhum outro lugar. E quantos iguais a ele estão por aí também ainda respondendo processo, envolvido com coisa? Eu tenho até medo quando eu vejo de repente um jogador dar um carrinho sem necessidade no pau de escanteio. Eu falei, mano, por que a bola nem tá ali, por que ele deu esse carrinho? Aí eu falo, já sei, o cara investiu. Falou, olha, você dá um carrinho aos 10 minutos do segundo tempo, mais ou menos, no pau de escanteio, aí eu vou ganhar 15 mil, você vai levar 5. Porque é o que vai acabar passando a imagem que eu acho que não é legal pro futebol. Essa imagem de aposta no meio, não sei. É a minha opinião, né? O Corinthians fechou um contrato aí milionário com uma dessas empresa aí de aposta, e o que ele levou aqui até agora? Nada. É uma suspeita, né? Por trás de tudo até isso, agora porque nada. Ninguém consegue... Você vê, de repente o Corinthians fazia gol pra caramba, agora não acerta mais o gol, o cara perde, aí se falam assim, pô, o que adianta o clube fazer um negócio, sendo que a gente fica, o torcedor, uma hora ele vai acordar. Eu duro que todos os clubes hoje praticamente estão com bet. Né? Então, se você pegar, acho que nível Série A... Porque mim, você vê, todos, eu às vezes estou vendo o jogo, aí o cara fala, 5% de que o não sei quem vai fazer o gol. Mas o outro tá com 7%. Fala, pô, mano, o que interessa isso para quem tá? Eu tô vendo o jogo, quero saber se 5% vai fazer o gol. Porcentagem, né? Então, a gente não quer saber. Eu acho isso estranho, não gostei. Não gosto, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que não vai ser bom para o futebol. Esse pobre futebol que a gente está aí, né? Todo ano a gente torce, troca treinador, sai treinador, entra jogador, sai jogador, aparecem outros jogadores e a seleção não vai mais. Agora, por exemplo, acendeu a luz outra vez, né? Ganhou da Inglaterra. Hoje eu não sei o resultado. Segundo o nosso amigo Tonico, estava 2x2. 2x2. Estava perdendo de 2x0, né? Chegou a 2x0? Estava 2x0, estava tomando um baile, inclusive. Porque a hora que eu saí de casa estava 1x0, né? Um pênalti que eu achei que não foi, duvidoso, mas não tem VAR, né? Jogo amistoso. Não tem VAR. Então, é isso daí. Mas você acha que a mudança hoje que teve com o Dorival hoje, você acha que é uma seleção que podemos ter uma esperança a mais agora? Eu acho que a gente precisa ver mais jogos, né? Porque eu não sei o resultado de hoje, mas teve pegou uma seleção. Pelo menos já estão jogando com sendo jogos competitivos. Pegou uma seleção, não pegou, né? Aquelas que a gente está acostumado aí, né, ouvir falar, né? Pô, nós passamos mal aí com Venezuela. Exato. Passamos mal aí com Uruguai, Argentina. Pô, sabe, a gente sabe se é Argentina e Uruguai, a gente sabe. Pô, mas Venezuela, Chile, Paraguai, Peru. O Peru, a última vez que ganhou do Brasil, nem chovia, mano, no Peru ainda. Agora que, agora você vai jogar, você tá arriscado a perder, você vai falar assim, pô, será que não? Então é isso que a gente fica, né? Qual é o grau de envolvimento dos jogadores com a seleção? Porque tem jogador que eu vejo assim, que às vezes ele nem quer estar na seleção. Para ele não é. É muito mais forçado o cara fazer um gol do lugar onde que ele tá lá. Justamente. No conforto, para jogar lá em Lima, do Peru. Porque é difícil. A não ser os parça que tem avião, aí vem, né? Aí vai ter as festas, né? As festas também é interessante. Tem que pensar no contexto, né?
Tem que pensar em tudo. Já tem histórias aqui que eu sei que os contextos aí na sua época também era bom, né? Não, o futebol não muda. Não muda? Não, nem a bola. Quer dizer, só o que mudou a bola e o uniforme, né? Mas as histórias praticamente são as mesmas. Mas eu sei que você é um cara privilegiado que na sua época não tinha Instagram, não tinha redes sociais, então ninguém ficava sabendo, né? Não ficava sabendo e a notícia que eu não sabia já tinha passado. Já tinha Já passado? tinha passado, já não valia mais a pena. Já tinha acontecido Tudo que tinha que ter acontecido já aconteceu, ninguém ficou sabendo, quer dizer, aquilo que ninguém deu, ninguém viu e ninguém sabe, ninguém pode falar, tá certo? Então é isso daí, mas eu falo, nada mudou no futebol. Eu acho que assim a gente fala no contexto geral, né? Lógico. Eu falar, nada mudou, a bola mudou, os uniformes mudaram, Fisicamente, os campos hoje estão melhores, fisicamente houve uma melhora, apesar que eu não gosto muito. Eu sou da época que a gente... Você acha que hoje prioriza muito mais o físico e esquecer um pouco a técnica de lado? Tá muito mais robotizado o negócio? Tá muito mais robotizado, e digo assim, às vezes a gente que jogou um futebol lá atrás, né, década de 70, 80 e para frente, aí você vê dos últimos treinadores, o Vanderlei tem mais ou menos o mesmo pensamento que eu estou dizendo aqui agora, entendeu? Ele gosta de... E eu vi muitos treinos do Vanderlei, tive a oportunidade de ver ele treinando na equipe do Palmeiras, pois coincidentemente na Granja lá nós estivemos juntos, porque ele treinava a equipe principal, né? E eu treinava a equipe feminina. Então quando eles chegavam, aí a prioridade era deles, aí a gente ia pro hotel, mas os campos a gente usava a mesma coisa, tinha os campos que é tudo junto. E então eu tive a oportunidade de ver os treinamentos dele, acompanhei, eu achava que ele era um treinador, e ainda é. Só que é aquele negócio, né? A imagem dele ficou ele entra num clube, ele quer trocar o cozinheiro, quer trocar o pedreiro, a grama, se ele joga pro alto, se ela for pra lá, ela tem que ser do jeito dele. Eu acho que isso daí é um que atrapalhou um pouco, mas eu ainda acredito ele, dos últimos treinadores, para mim ainda ele teria espaço para trabalhar. E muitos atletas que passaram por ele falam que... Fala a mesma coisa? Porque ele é um baita de um treinador. Todos que vêm aqui falam que ele foi um dos melhores trabalhadores. Eu falo assim, tem aqui uma pessoa aqui que trabalhou comigo, e treinador é muito... Tem alguns, eu não gosto, porque eu acho assim, são acomodados, e eu diria até preguiçosos. Não uso um outro termo que é muito ofensivo. Deleta tudo para o preparador físico. Então, o preparador físico dá o treino, sabe? Dá aquecimento, dá o treino técnico, às vezes chega a dar até o treino tático, e o treinador só fica ali, olhando, nem apitar ele apita mais, né? Não para uma jogada, não vai lá. Então, não acho isso daí legal. Eu acho que o técnico, agora é só um professor, né? Mas é técnico ou treinador, é tudo a mesma coisa. Agora é mister. Agora mudou, agora é mister. Né? Aí você pega. Então, eu acho que o técnico, ele tem que sim. Ele tem que delegar, ele não dá para fazer tudo, né? Tem que ter uma equipe como tem hoje. E antigamente não tinha, antigamente era o técnico, auxiliar, técnico que apareceu depois, antes nem tinha, treinador de goleiro que também apareceu depois, e o preparador físico sempre foi os dois, né? Tinha as dobradinhas que eu já sabia. Levava o Brandão, o Mafia ia com ele. Levava, por exemplo, um grande técnico, eu acho que foi o melhor que eu trabalhei, o Otto Glória. Ele também tinha o preparador físico dele, que era a gente chamava ele até de Hitler, porque ele era parente de alemão, ele era... Judiava. E para quem assim não gostava muito de treinar, que não era o meu caso... Meu Deus. Porque eu sempre gostei eu acho que o jogador ele joga com quem? Com a bola, né? A bola tem que acompanhar o jogador, sabe? Treino físico, treino tático, técnico. Depois que todo mundo vai embora, o cara ainda fica ali com a bola. Se ele não tem ninguém do time principal, ele pega um garoto de juvenil que vai estar lá, o garoto vai ficar contente, você pega um goleiro, Então,
você tem. Eu vi o Carille esse dia dando uma entrevista, que quando ele apita, final do treino, ele olha assim, quando ele vê, os caras já estão tudo na boca do... para ir embora. Ninguém fica depois do treino, por conta própria. Hoje ninguém treina uma falta, ninguém nada. Fica batendo pênalti. Nada, não, eles treinam... Cruzamento, ninguém treina mais isso. Eu não sei para onde que eles vão. Talvez, eu espero que vá para um lugar legal, que justifique essa saída. Mínimo, né? No mínimo, né? Ó, Porque, o que eu ouvi falar é. de jogadores é que hoje eles são proibidos até de fazer isso por causa de lesão, por causa de desgaste. Isso é o que falam, né? Isso Bobagem. é o que já comentaram com a gente. Não, eu sei E que... não faz sentido, porque Não, o Rogério nenhum, batia né? 200 faltas todo Cara, dia e não tinha lesão, Fica né? igual o meu amigo Tonico ali Só com a notando. caneta, anotando Ó. as coisas ali. O jogador fala assim, ó, você tem que hoje, você vai poder dar 10 chutes. 10? 10 chutes? Se você der o 11º, você pode ter uma lesão Exato. do lado esquerdo, no ângulo direito, do quarto terço. Pô, aí proíbe tudo. Quer dizer, o cara já às vezes já não gosta muito, tem muito compromisso, aí tá do jeito Aí que largou ele um quer. pouco a mão, Aí, largou. O salário tá pingando na conta. Hoje, praticamente, quase que daqui uns dias, se a gente tiver as comissões técnicas aí, putz, a vida. A única coisa que eu acho que ficou legal também, a maioria dos clubes hoje tem mulheres trabalhando, né? Fisioterapeuta. Sim. Então, antes era o massagista que fazia tudo. Dava injeção, fazia toalha quente, punha você no forno de micro-ondas quando você tinha que fazer alguma coisa. Alguns não dava tempo, às vezes esquecia você lá. Se você tivesse muito pelo no corpo, às vezes acabava queimando. O que era o micro-ondas? Vamos falar pra galera aí O que não... micro-ondas era o forno de beer, que se chamava, né? A gente falava micro-ondas, né? É o forno. Você tinha aquela espiriteira com álcool ali do lado, subia aquele bafo assim, dentro fazia o calor, né? E quando você tinha uma distensão, que era distensão, hoje os caras falam que é desconforto, né? Tô com desconforto, aí eu nem sei mais o que é, se é na frente, se é atrás, se é no adutor, mas é assim. Então, Você ia pro forno, no micro-ondas. Você é pro micro-ondas. Mário Américo vinha com uma toalha do tamanho dessa mesa aqui. O cara pensava 2 vezes de falar que ele tava com dor na perna. Pô, né, cara? ele fervia aquela água, os negócios lá elétricos, aquela borbulhava, ele mergulhava A toalha. a toalha ali, torcia, vinha, batia assim, colocava em você. Aí, puta, a hora que colocava tá legal, mas daí o calor, né? O calor úmido, né? Vai indo, putz, você não aguentava. Mas era assim, os tratamentos. O que tinha de novidade? O infravermelho. Hoje tem... Câmera hiperbárica. Pô, tem laser, tem não sei o que tal, né? Exato. Mas você não via tanto jogador machucado como hoje. Pô, qualquer coisinha, Hoje, lesão de ligamento. cruzado, LCA, né? que eles LCA, falam, isso aí. Pô, Isso não tinha naquela época. não tanto, até tinha, entendeu? Eu joguei praticamente, quantos anos? 15, 18 anos, por aí. Nunca... Hoje eu tenho do mesmo jeito que eu comecei minha carreira. Os tornozelos sem problema, joelho, graças a Deus, sem problema. Tive uma vez só uma distensão forte, realmente tive, que eu fiquei 6 meses afastado. Mas é porque foi um problema de chuteira, um problema de campo. Então eu acabei tendo uma distensão. Mas você não via tanta coisa assim. Depois começou a entrar negócio de... eu acho que eu falo assim que o Tim, que foi o preparador físico do Internacional de Porto Alegre, foi o preparador que começou a introduzir esses equipamentos pesados de ginástica, né? E musculação. Eu falo ginástica. O Brandão, por exemplo, ele chegou, quando eu conheci o Brandão, eu conhecia ele, assim, de jogar contra, essas coisas todas. Quando eu estava no Corinthians, que ele foi meu treinador lá também, ele chegou, ele chamou o dirigente lá e chamou o secretário, chamou o administrativo lá e falou: eu quero que você me arranje uma corrente bem grossa, um cadeado grande e a chave vai ficar comigo. Eu falei, puta, mano, o que é isso? Sabe o que ele fez? Não. Foi lá no departamento de musculação que o Corinthians tinha, já passou lá, travou, fechou, falou: aqui
Só entra jogador que tiver machucado, que vai ter que ter recuperação, tem que fazer esses equipamentos, tem que fazer peso, essas coisas. Então, ou acompanhado de um preparador físico. Jogador não vem mais para cá fazer. Eu não quero. O jogador não precisa disso. O jogador precisa ter pulmão, habilidade e ter condição física correndo. Não é levantando. Vocês não vão fazer nada de que tenha fisioterapia. Vocês vão fazer fisiculturismo. Então não precisa. Tem que ter lá no campo. Lá no campo é que eu quero ver. Tem que passar bem uma bola, tem que saber virar uma bola, tem que saber bater uma falta, bater um escanteio. Eu vi um jogo aí esses dias atrás, o lateral esquerdo do adversário, que eu não vou falar o nome aqui, ele estava na barreira e o cara que cruzava as bolas lá, com os jogadores de 1,90 m, 1,85 m na área, fazia assim, ou a bola batia do joelho até a região baixa aqui, entendeu? Ela nem passava e nem ia no chão. Aí eu falava assim, não é possível, não, essa bola deve pesar o quê? E na sua época a bola era mais pesada, né? Mas pelo amor de Deus, eu dei uma cabeceira uma vez, uma bola que eu fiquei com amnésia uns 15 minutos. Um pouco. Um show com chuva, o goleiro bateu um tiro de meta assim, e eu rebati, parece que na hora transformou tudo a minha cabeça. Aí eu falo assim, a gente voltava pro vestiário, entrava com 10 quilos, voltava pro vestiário com 20, né? A meia cheia, cavalo, a camiseta era chuteiro, pano algodão mesmo. Era algodão, né? Você vê que hoje o cara joga com a camiseta e joga com uma de manga comprida por baixo, que diz que é para absorver o suor do corpo, né? Então, aí você vê, evoluiu bastante. E na sua época, poupava o jogador? Tinha essa de poupar jogador? Não. Não tinha. Como que era o calendário naquela época? O calendário era igual assim, tinha muitos jogos também? Tinha muitos jogos, mas não tanto como agora. Por quê? Acho que o problema hoje é mais viagem também, né? Que tinha ou não? Não, as viagens eram longas também. O problema que eu vejo é que hoje existem mais campeonatos, mais competições, né? Que não tinha. Hoje você tem a Libertadores, que é a Copa do Brasil, Sul-Americana, regional e tem o brasileiro, campeonato do Nordeste, brasileiro, o campeonato regional, que era o grande campeonato, que seria, né, o paulista, o carioca, o mineiro, essas coisas todas, diminuíram. Ficou mais light. Antigamente, para você ganhar de um time Ponte, Guarani, se você tinha que ganhar, para você ser campeão, você tinha que ganhar no interior, não podia perder. Porque aqui depois você se achava com os grandes. Grande contra grande. Mas você ganhar um jogo em Campinas, não é porque chegava lá os caras te batiam, não, porque os times eram bons. Guarani, Ponte, se pegar a Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto, América de São José do Rio Preto, pelo amor de Deus. Mojimirim, que veio depois, né, que o Mojimirim ficou um tempo. Mas Noroeste, tinha muito time bom, muito comercial. Então você vê, depois, né, veio Marília e aí foi surgindo. Mas você vê que era difícil você ganhar no interior. Então quando você ganhava no interior, você fala, bom, estamos no caminho certo. Corinthians, por exemplo, tinha uma cena, quando ele ganhava em Piracicaba, ia embora. Deslanchava. E outros times têm as suas... Não, tem as suas... Quanto tempo você ficou no Corinthians? Que período? 3 anos. Eu cheguei lá, eu fui pra lá, eu já fui lá pro Corinthians velho, né? Pro futebol da época, velho. Eu fui pra lá com 29, quando eu saí do Juventus. Pra mim ir pro Corinthians, eu tive que sair primeiro da Portuguesa, ir pro Juventus, pra depois ir pro Corinthians, fazendo uma ponte. Uma ponte. Mas eu fiquei 79, 80 e 81, fiquei 3 anos. E te digo, não é fácil jogar no Corinthians. Massa do Corinthians, a torcida a torcida a gente sabe que não passa ano, sai ano. E quanto mais o Corinthians fica sem ganhar, é pior, né?
Mas ela é exigente, sempre foi. Você chegou depois do quebra de um tabu de muito tempo sem Sim, ganhar, né? Você já chegou no ano... cheguei. O Corinthians tinha ganho o Campeonato Paulista em 77, né? Depois Gol do Basílio. Gol do Basílio. Depois de acho que 20 e poucos anos, 23 anos. Mas assim mesmo era difícil, a gente via assim, na história, se você for pesquisar, for ver, grandes jogadores que passaram pelo Corinthians. E não acontecia, né? O time não ia, o time enroscava. Aí o jogador que vinha para lá como salvador da pátria já não era mais salvador, aí já era... Pegou Birubiru? Peguei Birubiru, jogou com a gente. Sócrates. Eu joguei num time, até hoje eu falo, foi um dos melhores times, ou se não foi o melhor, assim, individualmente, mas era Jairo, Zé Maria, Amaral, Djalma, Mauro, Vladimir, tinha Caçapava, tinha Birubiru, Sócrates, Palinha, Geraldão, Vaguinho, Peter, Romeu, eu. Então era esse time aí. Como que era o Sócrates, cara? Era fora de série mesmo? Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Mais fora do que dentro. Não, dentro ele desfilava, é isso? Ele era jogava de terno. Ele jogava de terno, ele era muito inteligente e você tinha que pensar bem, sabe? Não era só jogar. Você tinha que tentar a Você leitura tinha, do cara. você tinha que acompanhar, fazer a leitura do que ele estava pensando. Foi um dos jogadores que eu mais vi treinar sentado. Não gostava muito de treinar também, mas gostava de bola, sabe? Gostava de estar com a bola, fazer aquelas coisas que ele fazia, aqueles passes de calcanhar, aquelas jogadas e tal. Então, era muito inteligente. Pouco. Treinava pouco. Não bebia quase nada? Não bebia quase nada. Mas ele... E as noites que aproveitava com ele? As noites eram longas, né? Longas. Ele também, na época, ele acho que tinha vindo de Ribeirão Preto, né? Uhum. Mas ele já era a mesma coisa que era lá em Ribeirão, ele passou a ser no Corinthians e acredito nos outros times que ele passou, né? Santos, se não me engano, no próprio foi pra Flamengo, Flamengo. Foi pra Itália e tal. Mas ele era muito inteligente, sabe? Muito inteligente. Então é por isso que eu falo, às vezes o problema eu falava assim, não é você julgar, você tem que entender também o que o cara tá fazendo, raciocínio. Mas a leitura do jogo é importante tem que fazer, tem que fazer. E por isso que eu digo, os jogadores, se eu for citar aqui, jogador que não gostava de treinar, pelo amor de Deus, até eu tô no meio, não gostava muito de parte física. Primeiro porque pelo próprio, né, biotipo que você Sim. tem, é lógico que, pô, a gente viu o Caçapava treinar e ficava cansado, mano. Juro, nunca vi um cara treinar igual o Caçapava. Ele já veio do sul assim, né? Pô, ele botava aqui um calor do canal, ele botava aquele agasalho de nylon com lã por dentro, e depois dali saía dali, ainda ia fazer sauna, e depois, putz, eu falava assim, não, esse cara ele quer deixar a gente doente, meu. Mas ele veio da linha que eu falei, né? Lá do Internacional. Então, era um jogador que treinava muito. E ele tinha uma tendência a engordar um pouco, mas também um belo de um amigo. Cara bom, gostava de um churrasco. Então, ele fazia churrasco, você não podia encostar no churrasco, sabe? Você está fazendo churrasco, o cara fala, posso nem virar carne. Putz, você nem... Ficava bravo. Ele batia com a faca, se pegou, meu. Ele não deixava. Aí nós tínhamos lá o Zé Maria também, um cara muito bom, gostava de treinar, também gostava de tomar um grauzinho, né, que a gente falava, né, que o grau nós aprendemos com o Ditão, sabe, o Ditão antigo, jogou no Corinthians, foi da Portuguesa, ele falava assim, eu preciso tomar um colírio, senão não vai. O colírio não anda. Por isso que até antes eu brinquei com vocês que tinha um ditado, né, que falava assim, no futebol quem não bebe não joga, né. A maioria, eu digo, estou falando lá atrás, hoje eu não sei se mudaram as bebidas ou se mudaram os costumes, né? Mas antes é assim, meu.
Primeiro cara que eu saí uma vez Talvez que o me que mais levou. bebia ainda é o que mais É jogava, o que mais né? jogava. É o que mais jogava. Eu vi umas histórias esses dias aí acho que era o Jô e um outro jogador aí contando, do Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele já vinha pronto do hotel, da casa Ele dele. vem no uniforme. Já vinha de uniforme. Aí chegava lá e diz que quando ele chegava, aquela boininha dele estava meia torta, o nego falava, ó, vamos fazer uma segurança para ele até entrar no campo, né? Mas era assim, vinha direto, treinava e jogava. E tem igual a ele, tem assim milhares e milhares de histórias de pessoal. Não, eu falei que a primeira vez que eu saí, quem me ensinou a tomar uma cerveja foi um jogador chamado Murilo, que veio se não me engano, veio do Cruzeiro ou do Atlético Mineiro, veio para a Portuguesa, estava em experiência. E ele falou assim, pô, eu preciso tomar uma cerveja, eu quero sair, eu não conheço nada aqui. E eu, na época, eu fui para a Portuguesa, eu morava no alojamento. Então tinha o alojamento do profissional e do amador, era praticamente junto. Aí eu fiz uma amizade muito legal com ele, aí ele pediu para mim se eu levava ele na cidade, que ele queria conhecer a cidade, queria almoçar e queria tomar uma cerveja. Falei, levo tudo. Falou, eu falei, só que eu não sei onde você. Ele falou, não, a gente para em qualquer lugar que tem um restaurante, a gente entra. Entrou, puta, né? Ele pegou quando o cara pôs aquela cerveja que ele encheu o copo, ele tomou assim. Eu falei, acho que não tem esse carocinho que a gente tem aqui. Pomo de Adão. O pomo, né? É pomo de Adão? Pomo Né? de Adão, chama. Aí ele falou, você vai tomar uma? Eu falei, não, eu não bebo. Eu tinha o quê? 18 anos, né? Eu falei, não, eu não bebo, não, você vai tomar um chopinho comigo, sim. Aí Foi. tomei um com ele. Mas só nesse dia só tomei um mesmo. E almoçamos, tudo, pô, mas ele acho que tomou 18 cervejas por aí. Porque, puta, ele tinha uma sede que eu falava assim, ele falou, meu, sem isso daqui não dá. O jogador que não bebe não joga. Eu falei, pô, foi a primeira vez que eu ouvi a frase, né? Falei, caramba. Depois foi embora ele. Depois veio Humberto Monteiro, esse imbatível. Português também. Português também. O Humberto foi campeão brasileiro, primeiro Você teve campeão bons brasileiro. professores, né, Wilson? Tive grandes professores. Falando na parte do gelo. Na parte do gelo. Cara que gostava de tomar uma cervejinha. Fazia uma musculação boa para levantamento de copo, é isso? É verdade. Pô. E todos eles jogavam bola, por incrível que pareça, né? E eu falava assim, pô, acho que tem um fundo de verdade, né? Eles bebem e jogam. O segredo é a cerveja. Eu também vou beber uma cervejinha também, né? Mas eu bebia pouco. Não era muito. Depois quando tem gente que tá soprando aqui, tá falando que não é verdade muito assim, mas não. Oposição existe em todo lugar. Oposição existe em todo lugar. Em todo lugar, Conta do Humberto Monteiro, que história que tem assim do Humberto Monteiro? Humberto, ele tomava 12 chopp assim, e você tomava 3 copos, ele tomava 12 chopp. E as festas com o Humberto Monteiro, era boa também? Boa. Nós fizemos uma excursão, ele conseguiu dar um fogo no lateral direito nosso, sem o cara beber. Só de ficar com ele no quarto de uma noite. Ele apareceu de manhã, porque ele bebia. Quando ele aparecia, você falava, não, esse cara não é possível que ele bebeu tudo aquilo. Hoje ele entra agora já de manhã para tomar um café dando risada, alegre, tudo, pô. E eu falava assim, Humberto, cadê o Cardoso? Eu falei, ele tá lá no quarto. Eu falei, pô, mas no quarto? Ele falou, é. Pô, aí os caras, pô, vai lá chamar o Cardoso, ele não vai tomar café. Pô, chega lá o Cardoso, tá, fala, pô, mas o que aconteceu? Pô, não dá, esse negão bebe demais, meu. O quarto, olha como é que você entrava lá, assim, aquele cheiro de, sabe, acho que ele bebia tudo, uísque, cerveja. Mas no outro dia levantava... E bora pro jogo. Bora pro jogo. Parecia que não tinha acontecido nada, tinha tomado água. E aí, várias e várias histórias. E com quem você aprendeu a fugir da concentração? Essa história aí é boa. Quantas fugas teve de concentração? Algumas, mas eu acho que a mais importante que eu falo, que ficou marcada assim na história, quer dizer, foi bom e foi ruim, né? De ruim acabou se tornando bom, porque no futebol tem um ditado, né? Quando você ganha, tudo se apaga, tudo se esquece, volta a estaca zero.
Hoje eu não sei, porque hoje quase que a gente não vê muito disso daí, ou vê e não fica sabendo, como foi o meu caso também, pouca gente ficou sabendo. Mas o Enéas morava, que era o meu grande parceiro, desde a época da Portuguesa, que ele era infantil, mas eu era juvenil, porque sou 4 anos mais velho também que Enéas ele. atacante. Atacante, que jogou na Portuguesa. Para mim foi o grande craque que eu vi surgir nas categorias de base, que jogou comigo na Portuguesa, mas ele era um super atleta, ele era bom no infantil, era bom no juvenil, salto em altura de piscina, jogava basquete e futebol de salão. Bem, às vezes a gente, na época de juvenil, treinava-se 2 vezes. Treinava quarta e sexta. Quarta se fazia físico, sexta fazia o coletivo para jogar no sábado ou domingo. E às vezes ele era do infantil, ia começar o treino e ele não estava. Aí os caras falavam, ó, eu vi, quando eu saí lá do clube, ele estava lá em cima, no último andar lá do trampolim, que ele ia saltar. Acho que daqui a pouco ele deve estar por aí, né? Ele também era da equipe de salto ornamental? De salto, da Portuguesa. Então, por isso que eu falo, ele fazia tudo. Ele jogava basquete, salto, futebol de salão, jogava tudo. Ele morava do lado do campo, mas ele era assim. Mas os caras falavam, pô, Enéas dorme. Eu falava, puta, eu queria ele dormindo do que um outro cara que acordado. Pô, ele era incrível. Depois que ele dominava a bola, punha na frente dele, pode chegar você, ele, eu, ninguém tirava a bola dele. Tanto ele fazia cada gol lindo, sabe? Mas as coisas, né? Mas voltando à história. Voltando ao assunto da fuga. Correu, um domingo, a gente estava disputando, foi em 75, 76, por aí. Nós jogamos uma taça São Paulo de futebol aqui, um torneio, né? E resumindo, foi para a final Portuguesa e Guarani, para decidir num domingo à noite no Parque Antártico. Aí eu falava, putz, aí a gente concentrava na sexta, né? Sexta, sábado, domingo para jogar à noite. Aí ficamos lá sexta, sábado. O Enéas morava do lado do campo, chega no domingo, ele falou com a mãe dele, com o irmão dele, sei lá. Aí falou, pô, a mãe tá fazendo um bacalhau. Foi mais ou menos, não foi nessa época, não. Foi mais ou menos em agosto, setembro, que a Portuguesa foi campeã desse torneio aí. Aí ele falou, putz, minha mãe tá terminando um bacalhau, vamos comer lá em casa. Eu falei, pô, vamos sair aqui, a gente concentrava no Canindé. Eu falei, como nós estamos concentrados, como que a gente vai sair? Ele falou, não, a gente dá um jeito. Aí, tá, então vamos, né? Mas e o jogo à noite? Aí a gente vai lá, come o bacalhau e vem embora. Pegamos um Fusca do massagista. Saímos pela portaria e o cara ficou olhando assim, falou, pô, onde são esses caras? Jogador. Aí viu o Enéas, que a gente sabia que era. Aí falou, nós estamos indo até o Enéas, já vamos voltar. Aí, pô, saímos e fomos para casa dele. Resumindo, chegamos lá, a mãe dele tinha feito um bacalhau. Nossa, coisa linda. Aí falamos, pô, vamos comer. Aí ele falou, vamos comer, depois a gente volta, né? Vamos. Então, comemos um bacalhau, 2 litros de vinho. E voltamos. Quando a gente chegou na portaria assim para entrar, nós entramos, o porteiro falou, olha, vocês vão deixar o carro aqui e daqui direto para a sala do presidente. Falamos, sala do presidente? Vocês saíram, pô, quase que eu perdi o emprego e vocês estão voltando agora, saíram aquela hora. O que nós fizemos? Na hora do almoço, junto com a equipe e tudo lá, a gente só fingiu. Não, nem beliscar, vem aquela coisinha e tal. E terminou o almoço, né? Um vai pro quarto, outro vai dar uma volta, tal, dentro do Canindé. Não tinha muito o que fazer. Aí foi quando nós saímos. Né? Aí fomos lá e tudo isso. Na volta. Voltaram à noite. Voltamos mais ou menos assim, o jogo era às 8 horas da noite, a gente voltou mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde, estamos assim, sala do presidente, aí vamos para lá, e tá lá o diretor, o presidente na época, que era o Teixeira Duarte, que era um cara, e o Otto Glória, todo mundo ali, aí falando, deu caca.
Já é. Aí nós entramos e falou, puta, ele falou tudo, né? Falou, vocês acham que vocês estão certo? Falou, não, a gente só foi. Eu vou falar, ele falou, eu vou falar e depois vocês falam, mas acho que vocês nem vão falar. A partir de hoje vocês não são mais jogadores da Portuguesa, nem você, nem o Enéas. Ele falou, mas pô, não. Vocês nem vão jogar hoje à noite. Falei, puta, deu mesmo. Vocês vão rescindir o contrato e hoje, a partir de segunda-feira, vocês não entram mais no Canindé, tá proibido. Eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Talvez, como eu tenho um contrato com vocês, vou segurar, vocês não vão jogar, eu não vou vender, não vou emprestar, não vou fazer nada com vocês, o que vocês estão fazendo, tal. Aí tá bom, pode pegar as coisas de vocês e ir embora. Falei, tá bom, aí fomos lá para a concentração, eu, Enéas, a pé, o carro do massagista ficou lá na portaria, aí nós fomos lá, aí eles ficaram lá, aí daqui a pouco juntamos as coisas e tal, pô, todo mundo, né, já estava sabendo, né, que a gente tinha ido para casa do Enéas, os outros atletas. Aí o Otto Glória veio e falou assim, chamou o Enéas e eu na sala dele, dentro do alojamento, e falou assim, ó, eu estou tentando fazer a cabeça do presidente, eu falei para ele que vocês não podem penalizar o clube, porque os dois são titulares do clube, o clube hoje é um jogo de final, vocês não jogando, vocês vão estar penalizando o clube, o torcedor, sabe? Puta, aí a gente só ouvindo, né? Tava errado, vai fazer o quê? Bom, resumindo, eu falei com ele, vocês vão até o estádio, vai com a delegação, vocês não vão embora, vocês vão com a delegação. E lá eu vou falar mais uma vez com ele, vou tentar reverter a situação. Agora, o que vai acontecer depois, aí eu não posso falar, porque é uma decisão dele, né? Ele é o presidente. Mas aí chegamos lá no Parque Antártico, foi no Parque Antártico, chegamos lá, foram lá pro canto outra vez, os 4, 5 lá, 2 diretores, presidente, o Otto. Aí eles conversaram, aí já estava distribuindo as camisas, aquelas coisas todas, aquecimento. Aí ele veio e falou, vocês vão jogar, os dois vão jogar hoje, mas depois do jogo, seja lá qual for o resultado, amanhã, que seria na segunda-feira, vocês vão passar e conversar com o presidente. Ele não está irredutível, mas eu falei para ele que eu não achava que estava sendo uma atitude direita dele, de afastar vocês na hora do jogo. No dia do jogo. Final, né? Pela final, pô. Como é que vai fazer? Bom, resumindo, fomos pro jogo. Entramos, já o time estava praticamente pronto, aí nós se trocamos, entramos, aqueceu, aquela coisa toda, e fomos. A Portuguesa precisava ganhar de 4 do Guarani. Qual foi o resultado? 4 para a Portuguesa. Nós jogamos pra caramba, não fizemos gol. Eu e ele, nós não fizemos gol. Quem fez gol foi, por incrível que pareça, foi o Eudes, era um menino que estava subindo do juvenil, né? Tava um bom jogador, por sinal. E o Antônio Carlos, um ponta-direita que tinha vindo do América do Rio. É o Otto que tinha mandado contratar. Só tinha o Xaxá, né? E aí ganhamos de 4-1 do Guarani. Arrebentamos com os gols. Puta, parecia que a gente estava com o diabo no corpo. Olha o vinho, né? Segunda-feira estava empregado. Aí na segunda, e o bacalhau é uma delícia. A mãe do Enéas, puta, fazer aquele bacalhau, puta, que do jeito que eu gosto, sabe? Aquele ao forno, né? Ao forno. Resumindo. Batata e tomate. 4-1, a torcida invadiu o vestiário, invadiu o campo lá no Parque Antártico. Naquela época a Portuguesa tinha uma torcida boa. Sim. O time tava, por isso que eu falei, já não era mais o quinto, sexto, já era às vezes terceiro, segundo. Pô, tinha dividido um título, ganho um torneio com o Santos, sendo campeão. Depois aí chegou na semifinal com o São Paulo em 74, 75. Em 73, em 74 perdemos a chance de ir para a final outra vez lá em Bauru, com o Noroeste. Um jogo que teve muito dinheiro envolvido no jogo, que eles falaram que é a mala preta, mas perdemos o jogo.
E aí não foi. Aí foi aquela final Palmeiras e Corinthians, né? Falam que não sei quem fez o gol de mão, foi o Leivinha? Não. Foi aquele ponta direita que era do Palmeiras, né? Não, era o... Agora esqueci o nome dele. E em 75 vocês dividiram o título com o Santos. 75? 73 com o Com o Santos. Santos. 7-4, perdemos lá em Bauru, foi Palmeiras e Corinthians para a final. 7-5, Palmeiras, Portuguesa e São Paulo. Também perdemos nos pênaltis. Os 2 jogos nós perdemos no pênalti, a decisão, né? E em 76 nós ganhamos esse torneio aí. E depois do jogo, resumindo, o Cid invadiu o campo, voltando no jogo lá do Bacalhau, invadiram o campo e tal, abraçou e a taça, e o Badeco levantando mais uma taça, aquela coisa tudo. Resumindo, agora, hoje eu não sei, né, se seria assim essa atitude, mas é assim, os resultados, eles acomodam as coisas, certo? Se for ruim, as coisas explodem, mas se for bom, as coisas implodem, né? E foi isso daí. Na segunda-feira estava todo mundo empregado, tranquilo. Foi que foi. Vocês não façam mais isso, são muito novo, não vai fazer mais essas coisas erradas. Mas eu fiquei sabendo que você tem mais histórias além de fugir da concentração. Você já perdeu o voo. Mas aí foi por uma outra causa. Essa causa. Você estava com quem dessa vez? Estava com meu parceiro. Qual deles? O Enéas. Bebê que é o Enéas e o Humberto, hein, cara? Esses aí são terríveis. Mas quando vez que você perdeu o voo? Foi assim, porque saímos o jogo era na quarta-feira, nós saímos no domingo e tinha que se apresentar no Congonhas às 8 da manhã, chovendo, e nós abusamos um pouco da noite. Resumindo, quando nós chegamos, a gente estava em cima do viaduto, que era o Minhocão. Minhocão. Aí passou um avião, nós falamos, acho que esse é o nosso avião. Tava pertinho, hein, pra pegar o avião. Ali em cima do Minhocão, putz, e chovendo e o trânsito não ia. Bom, resumindo, chegamos lá no aeroporto, quando nós chegamos lá, a delegação já tinha ido. Portuguesa também. Portuguesa também. A gente ia jogar em Vitória e depois voltava. Na quarta-feira jogava no Rio, não sei se é contra o Fluminense ou o Flamengo, mas um desses dois. Aí tinha lá a ordem lá e tinha o cara lá do departamento técnico, né? Falou, a passagem de vocês está aqui. Vocês vão pegar um voo era 8 horas, pegar um voo das 10. Vocês vão direto para Vitória e se apresenta lá. Agora, lá depois vocês resolvem, né? Outra vez, né? Pedir desculpa de novo. Aí chegamos, e chovendo. Aqui, chovendo no Brasil todo. Né? Resumindo, quando nós chegamos em Vitória, nós não podemos descer, não tinha teto. E aí, volta pro Rio. Aí desceu no Rio. Aí no Rio, aí liga para São Paulo. Aí festa, né? Aí descemos no Rio, aí ligamos para São Paulo, aí o diretor falou assim, como já está reservado, vocês vão para o hotel, acho que era o Copacabana, né, que ficava ali bom, acho que era isso daí, o Atlântico, Copacabana, vocês vão para lá, fica lá, a hora que se melhorar, vocês vão para Vitória. Hoje, não melhorou naquele dia. Tudo que vocês queriam. Aí demos mais uma saidinha. Mas completou a noite daí, né? Aí eu falo, vamos ficar fazendo o quê? Aí no outro dia de manhã, chegamos lá em Vitória, aí descemos em Vitória. Mais ou menos na hora do almoço. Pegamos o voo de manhã lá no Rio, chegamos em Vitória. Aí já chegamos mais ou menos, era acho que na hora do almoço, meio-dia e pouco. É o tempo à noite. Na quarta, quer dizer, nós ficamos... Não precisava de concentração, tá vendo? Nunca precisou. Acho que já naquela época, já estava chegando aquela época de começar a cortar negócio de concentração, né? Porque às vezes era cansativo, realmente. Eles eram concentrados, tinha um foco no negócio. Tinha foco, precisava ficar... O foco era o jogo, né? Lógico. E da noite. Da noite. Putz.
E acabamos jogando lá em Vitória com chuva. Teve o jogo, nós jogamos, ganhamos em Vitória. Aí voltamos para o Rio para jogar com o Fluminense e o Flamengo. Também ganhamos na quarta-feira lá. Foi quando eu recebi uma notícia que eu e o Enéas fomos participar de um negócio igual uma mesa redonda de futebol com o João Saldanha. Aí o João Saldanha falou que estava saindo a convocação da seleção brasileira e que praticamente o Enéas e eu estava convocado para essa seleção, que foi a de 74, né? Ele falou, não tem como Não está. não está. Tanto é que nós ficamos pro programa lá, né? Nós jogamos na quarta-feira, jogamos na quarta em Vitória, é isso. E no sábado, no domingo, jogamos no Rio com o Fluminense, o Flamengo, não lembro. Falou, e a Portuguesa ganhou também. Aí ele falou, depois do que vocês jogaram ontem aqui, tranquilo, vocês já é certo. E, né, do Rio, quando vinha uma notícia, você acreditava, né? Foi na Márcio Saldanha, depois foi treinador também da seleção. Nós ficamos até pro programa dele lá no Rio. Aí realmente saiu a convocação, eu e o Enéas estava. Só que aí entrou o Si. O Vasco tinha contratado o Dirceu do Fluminense, né? Que era ponta esquerda. Sim, sim. O Dirceuzinho, né? Bom jogador. Aí o Zagallo fez uma opção por ele. Falou, né? Estava no Vasco, tinha saído do Curitiba, foi pro Vasco. Isso aqui, uma semana, 15 dias depois, aí eu fui cortado. E o Enéas foi mantido. Mas depois, durante os treinamentos, cortaram o Enéas também. E nós ficamos na relação dos 40, né? Porque você manda aquela oficial e manda uma outra. Um adicional. Um adicional que era... Se machucando. Aí você teria, né? Mas essas coisas do futebol. Mas naquela época tinha muito craque em tudo quanto era posição. Tinha. Você tem uma ideia, o Dirceu, né? Ele era um bom jogador. Tanto é que ele foi, disputou acho que umas 2 Copas, pelo menos, né? E tinha Caju, Paulo César Caju, Edu dos Santos, tinha jogador tudo quanto é lado. E naquela época você tinha que começar a mudar a posição do jogador, porque assim, você pegava a seleção de 70... Sim. Só tinha camisa 10. Só tinha camisa 10. Rivelino tava no Fluminense nessa época. Corinthians, né? Gerson tava no São Paulo, aí você tinha Jairzinho, tinha Tostão. Que às vezes o jogador tinha o Pelé. Tinha o tal de Pelé, né? Tinha um tal de Pelé que quase não fazia nada. Tinha um jogador que um dia, um cara, num programa de esporte, eu falei uma frase assim, que eu gostava do Clodoaldo como volante. Para mim foi um grande volante que eu vi jogar. Sabe? Que eu tive o prazer de jogar contra. Claro. Talvez não lembro de ter jogado com ele, mas era amigo, assim, a gente gostava, me dava muito bem com ele e não jogava no Santos. Mas ele, para mim, foi um dos grandes volantes que eu vi jogar. Só que eu achava que ele jogava mais na seleção do que no Santos. Não que ele não jogasse no Santos, senão ele não iria para a seleção. Mas na seleção parece que ele encaixava, né? Encaixava. E eu falei isso num dia, puto, o cara foi no programa, me esperar, terminou o programa, foi falar, você falou do Clodoaldo, ele era santista, né? Ele joga mais na seleção do que no Santos? Eu falei, e falo, é a minha opinião, qual o problema? Não, porque você não acompanha, ele é jogador, ele é do Santos, ele não, acho que não entendeu. Entendeu aí eu expliquei para ele que no Santos, realmente, o Clodoaldo jogava pra caramba, mas ele se machucava muito, o Clodoaldo. Ele era franzino, né? E ele se machucava muito. E na seleção, como ele se preparava só para um mês de campeonato, ele jogava. Você ainda pega alguns vídeos, né? Um jogo aí que ele deu. Acho que ele driblou todo mundo. Ele driblou para cá, passou até o pé por cima da bola. Caramba. Jogou muito, né? E jogava com os caras bons, né? Gerson, ele, Rivelino. Um tal de Pelé. O tal de Clodoaldo. Até o Jairzinho, né? Foi um grande jogador. Carlos Alberto. Puta time de 70. E como que é enfrentar o tal de Pelé? Difícil.
Ainda bem que você não era marcador, né? É verdade. Não. Mas você olhava os marcadores do diabo. E por incrível que pareça, eu não sou um cara alto, eu tenho 1,72, ou pelo menos tinha. Pode ser que eu diminui agora, quando você vai ficando mais velho. Você Mas perde... o Pelé também não era muito alto. Não, ele era um pouquinho mais baixo do que eu ainda. Talvez 1,71, Mas 72. tinha uma impulsão como ninguém. Ah, sim, parecia que ele tinha mola no pé, né? Tudo nele encaixava, né? Bom passe, bom drible, dificilmente perdia uma dividida, batia falta, era perfeito. Direita ou esquerda? Direita e esquerda, né? Então, se pensar que ele está de direita, ele estava de esquerda, cortava. Pô, não, um jogador assim, e os caras respeitavam, né? Que é o mais difícil, né? Quando ia enfrentar o tal de Pelé, o pô, zagueirada já ficava com... Parecia que você entrava com 11, eles entravam com 13, né? Mas eu fiquei sabendo que fizeram um sócio no negócio. Vocês não foram sócios, você e o Pelé? Não, mas... Uma namorada? Aí foi um erro da minha juventude. Foi o da juventude. Erro da juventude. O Otto Glória fala... o Otto Glória, figurei a cada tirada, ele fala: o mal do jogador brasileiro é que pensa com a cabeça errada. Assistir uma sociedade? Ou é boato? Não, é porque Campeonato Brasileiro, você jogava no norte todinha, né? Às vezes, por exemplo, o Santos saía, a Portuguesa chegava. Aí, às vezes, a Portuguesa saía, o Santos chegava, ou o Palmeiras, ou os times em geral, né? Sim, Ou sim. time de outro estado também. Só mais como a gente está falando assim. E a gente tinha amizade com que era colega da gente, uma dona de um salão no próprio hotel que a gente ficava lá, Hotel dos Reis Magos, fazendo até propaganda de graça. Mas era o melhor hotel na época, né? Mas aquilo ali parecia um pointer, né? Ele tinha uma entrada assim, você entrava, passava na portaria, dava uma volta, saía por trás e saía na rua outra vez. Então aquilo ali era o dia inteiro, a noite toda. Gente circulando. Gente circulando, de preferência do sexo feminino, né? Aí os caras falam: pô, por isso que ninguém ganha no norte. Mano. Já chega no jogo esgotado, né? E a gente tinha amizade com a dona do salão, que era o salão melhor frequentado, que era lá dentro do hotel, né? Aí os caras falavam assim: pô, vocês são sócios, mano. Quando é pra você estar aqui, é você. Quando tá um negão, é o negão. E quando tá outro, sei lá, o Zé Antônio, o Pedro, deve ser também, né? Mas isso que eu falo, é coisa da juventude, né? Pô, tinha 22, 23 anos, Aí o Otto não tava de todo errado, né? Pô, você às vezes fazia cada coisa absurda, né? E é isso daí. Ah, não, que é isso? A recepção? Né? Porque quando a gente ia jogar no norte, o Campeonato Brasileiro, ligava daqui, né? Falava: ó, tô chegando. Vamos jogar. Aí, depois do jogo, folga, vamos tomar uma cervejinha, né? Aí já tava tudo pronto, churrasco, geladeira lotada. Tudo garantido já. Você procurava um ovo, não tinha. Uma cerveja tinha. Cerveja e carne não faltava, né? Isso olha, a gente fazia assim, putz, ia buscar. Uma vez nós fizemos uma coisa muito ruim. Nós jogamos em Manaus, aí deram noite livre, mas tinha que estar lá 8 horas para tomar o café, para ir para o aeroporto, né? Sempre esse café, né? E café danado. Ué, nós viemos direto e ainda trouxemos 2 colegas que a gente tinha conhecido. Pra tomar café. Tomou café com a gente lá, putz, aí. Aí os caras falaram: puta, mas vocês não passam ano. Aí eu já não tava um pouco mais experiente. Aí eu tava com uns 24, 25 experiente. O olho bem vermelho de manhã, né? Você assoprava assim o café, o café fazia assim. Mas essa é uma história, por isso que eu falo, o futebol, hoje eu vejo assim, às vezes eu vejo algumas coisas que o pessoal fala, né, do jogar, esse cara é mulherengo, o cara gosta de sair, pô, precisa beber e tal. Lógico, hoje é mais, eu acho que as competições são mais longas, o número de jogos aumentou um pouco mais,
Mas nada mudou no futebol. Só muda os jogadores. Os jogadores hoje são hoje que você vê mais assim, né? Hoje você vê mais assim, você tem mulheres narrando o jogo, Sim. tem mulheres de repórteres de campo. Na sua época já tinha repórter mulher de campo? Tinha. Você namorou alguma? Não. Não, eu Sem tive. gaguejar. Depende de quer namorar, Fábio. Às vezes Depende ele de quer entende que namorar. pode ser namorado. Eu tinha facilidade em fazer amizade. Realmente eu tive Naquela uma época namorada. tinha mulher em campo, repórter de campo? Tinha? Começaram a aparecer, mais ou menos para a época de 74, 75, 76. Apareceu uma rádio aí, acho que se não me engano, acho que nem tem mais hoje, Rádio América, ou Transamérica, sei lá, mas era um América negócio. tem. A Transamérica tem, mas essa rádio aí, que era o Rádio Capital, eu sei que era uma rádio que era na realidade, quem comentava e fazia as reportagens, não sei se tinha quem narrava o jogo era a mulher, aí eu não sei dizer, mas os repórteres de campo tinha 2 ou 3. E tinha uma que sempre entrevistava você nos jogos? Assim? Os caras falavam assim, só você que quer entrevista, perde é você, ganha é você. Fala assim, quem for o melhor jogador de campo é você. E né, a gente teve assim um namorico daquele de juvenil, assim, né? Passageiro? Passageiro, tivemos assim um tempo. Mesmo porque acho que a mãe dela não gostava muito de mim, não. Então a gente namorava pouco, mais escondido e tal. E também porque ela era uma personagem, assim, né? Do rádio e da televisão, né? Hoje ela atua ainda na televisão? Acho que ainda atua, sabe? Hoje ela também tá casada, já tem filhos talvez da idade dos meus também, né? Mas nós tivemos, assim, um namorico, né? Mas quer citar nomes ou não? Eu achava legal. Pra mim é diferente, porque também uma vez ela citou meu nome aí, minha filha quase me matou, né? Foi no programa de televisão? Foi no programa aí de televisão. Eu nem sabia também. Quando eu fiquei sabendo que foi o telefone, chovia o celular, parecia que eu tinha ganho na loteria, né? Aí, Não ganhou nada? Perdi. Ela ganhou, mas eu não ganhei. Foi ela que revelou, né, que ela tinha tido um namoro comigo e tal. E no futebol. O segredo. E aí ela levou um dinheirinho aí, mas acho que foi em torno do programa que ela participou e tal. Mas aquilo ali me deu uma pequena dor de cabeça, né? Mas eu Você gerenciou bem, que você sim, gerencia bem. Né? Porque graças a Deus eu nunca tive problema. A minha mulher, ela vai ouvir isso daqui, mas ela nunca criou problema porque ela sabia que, né? Porque você era solteiro? Era solteiro na época. Jogador. Era, como se diz, os caras falavam assim, pô, tudo você tá no meio, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né, pô? E a gente era, assim, novinho ainda, tá? Então não tinha tanto parça como tem agora, né? Mas, putz, olha, eu aprontei bastante nesse sentido aí. Eu era namorador, falando assim, a grande verdade, eu era um namorador. Mas eu não era o único, né? Tinha muitos outros. Tinha muitos fazendo igual. Muitos fazendo igual. Falar também, você ficou... Teve um caso também com uma pessoa que hoje ela seria a Paula Oliveira da época. Calma, respira. Essa a gente pode citar nomes? Não, né? Melhor não. Não, melhor não. Porque a mulher era um espetáculo. Sim, ela era uma atriz. História do Araújo. Que história do Araújo uma atriz. E um dia a gente estava não sei se era num restaurante, lá pro lado do Tatuapé, almoçando, e que a gente estava com um cara que ele patrocinava o time ele é até conhecido na época, Romão, que era o Romão Magazine. Romão Magazine. E ele
patrocinava muito o pessoal do Corinthians, ele era corintiano e tal, e a gente era da Portuguesa, mas como a gente tinha muita amizade com os jogadores da Portuguesa, Corinthians, sempre existia. Naquela época era tranquilo, né? Era tranquilo, sempre existia. Tanto é que a gente jogava no domingo, por exemplo, aqui em São Paulo, jogava todos os times, não tinha essas brigaiadas que tem hoje, essas coisas. Hoje não tinha, lá antigamente não tinha. E depois, às vezes você brigava com o cara no campo, discutia. Já ia beber. Terminava o jogo, à noite você falava, você vai lá, a gente ia lá pro barracão de zinco, lá na... Avenida Ibirapuera. Nem sei se tem ainda hoje o Eu acho que barracão. não tem mais, né? Mas era o barracão e o Vila. Eram os dois, um do lado do outro. E a gente ia pra lá, se encontrava lá no domingo à noite, todo mundo via um pagode, lá um samba, tomava sua cerveja, dava sua risada. Mas nunca vi ninguém que brigou no campo brigar no bar. Né? E o bar é um lugar de você... fazer amizade, Faz né? amizades, né? Como diz aquela música, né? Amigo eu não criei bebendo leite, né? Nem chá, né? Então não tinha isso daí. Então a gente se encontrava, se reunia e dava risada. Às vezes você estava meio invocado porque você perdeu, né? Jogar um clássico, você perdeu um clássico. Aí à noite você ainda vai encontrar com Ele adversário. vai tirar os carros ainda, né? E era assim, então tinha aquela amizade. Tinha amizade com o pessoal que tocava o pagode, tinha amizade com as moças que era conhecida do pessoal do pagode, aquelas coisas todas. E era por aí, entendeu? Mas voltando lá na história, que eu sei que vamos ter que voltar, não tem jeito. A gente fomos almoçar, tivemos no Romão, pegamos negócios, tudo aí, fomos almoçar lá perto, no Tatuapé, ali perto da Conselheiro Carrão ali. Aí estamos almoçando, aí vem o garçom e fala, ó, tem uma moça aí fora, ela quer falar com você. Falei, comigo? Ela falou, ela é conhecida. E ela falou que você sabe quem é. Aí eu falei, não sei o nome dela, como que eu vou saber? Aí ele falou, não, ela tá lá. E disse que se você não for lá, ela vem aqui. Eu falei, tudo bem, quem que é? Aí ele falou, eu falei, puta, eu falei, não é possível, tá aí? Ele falou, tá. Eu falei, tá bom, eu vou lá, vai. Aí eu falei, sabe uma coisa? Fala pra ela que eu não vou não, tô almoçando aqui, tô com o pessoal aqui, tô comendo. Aí tinha um Araújo, um garoto que era do juvenil da Portuguesa, tava comigo lá, o pessoal da Portuguesa. Aí quando ele viu o cara falando e tal, ele foi ver, né? Aí quando ele viu a personagem, ele falou, meu, você não quer? Dá pra mim. Aí, você não quer? Você é louco, meu. Sou juvenil, eu sair com ela hoje, só volto segunda-feira, meu. Aí eu falei assim, putz, eu falei, olha, hoje, isso daqui não é pra você ainda, mais tarde, ó, agora não. Joga mais. Precisa jogar mais um pouquinho. Mas o Araújo era muito amigo do Enéas, porque eles serviram junto com até sim. O Enéas é que levou ele para a Portuguesa, né? Sim. Lateral esquerda. Muito bom jogador. E é essas histórias, só o nome da personagem, que eu não vou falar, tá porque certo. É chato, porque que pareça esses dias, eu tô lá em casa vendo uns coisa aí aparece. Tá nativa ainda, agora não mais como atriz, né? Agora como diretora, produtora, essas coisas. Essas são as coisas da bola, por isso que eu digo, quando a gente vê esse pessoal novo, né? Que os caras às vezes ficam censurando muito, porque tá certo que essas coisas eu nunca tive esse tipo de problema, ter 6, 7, 8 filhos, isso daí não, né? Mas a gente saía, é coisa normal, né? É da época, hoje né, a gente sabe, os parça aqui. Então aí nas atividades, tudo. É que hoje é isso, né? A rede social é muito rápido. Muito mais. Então a notícia chega antes do cara ter feito o negócio, já tá que o cara tá fazendo. Você vê que a coisa era mais lenta. Exato. Porque nós jogamos, eu falei de Piracicaba, porque nós jogamos uma quarta-feira em Piracicaba, Corinthians e 15, 79, quando o Corinthians foi campeão daquele campeonato que parou no final do ano, interrompeu Palmeiras e Corinthians, aquela confusão toda. Bom, parou o campeonato e voltou em janeiro, fevereiro, que voltou, aí terminou aquele campeonato, né? Que na realidade era de 79 e acabou no começo de 80. E nós jogamos lá em Piracicaba,
Ganhamos lá do 15, 2-1, dia que um frio do caramba. Aquela garoa, não era chuva, só aquela garoa, puta, aí voltamos. Aí os caras, vamos parar para jantar. Aí tinha um pessoal que não falava, não jantar não, pô, a gente já almoçou, já tomou café, já comeu ontem, pô, vamos dar uma saída, tomar uma cerveja, aí vamos. Aí aquele time que era fiel, né, depois do jogo. Sócrates, Zé Maria, Vaguinho. Aquela equipe. Eu. Será que tem mais uns 2 lá? Bom de copo. Bom de copo. Aí, vamos ver, onde nós vamos? Vamos no bar da Lilian, Birosca. Pô, Canuto Duval. Canuto Duval. Aí vamos pra lá. Aí chegamos lá, os caras cantando, tá? E quando nós chegamos, então. Aí a gente, tá acostumado aí. Tá igual vocês, assim, igual aqui. Nós pegamos uma mesa assim, de fundo, sem ninguém nas costas, né? Ficamos ali sentados e só danada, só escutando aquele barulhinho. Pá, pá, pá. Bom, resumindo, eles foram juntando assim, e se nós chegamos lá, acho que era umas 2, 3 horas da manhã. E aí, quando a gente voltou lá de Piracicaba, saímos de lá, acho que era 11 da manhã, mais ou menos. E antigamente tinha um jornal chamado Notícia Popular. Aí o garçom foi na banca, e quando ele voltou, ele trouxe o jornal, falava, já tava assim, Corinthians ganha em Piracicaba, jogadores comemoram até de manhã no Birosca. Mas isso de manhã é quando saiu o jornal, sim, né? sim. Mas nós Vocês já pegaram mais, né? Mas saímos de lá, eram umas 11 horas. Falando, mas se fosse hoje, pô, é você tomar um copo aqui, o cara fotografa daqui o quê? 1 minuto? Minutos. Já tá. Tá no mundo todo, né? Já tá marcando ele. Já tá. Olha, é por aí. O Arboleda teve um problema agora, né? Agora- Foi ontem, né? Ontem, não sei agora se foi aqui ou se foi... Não, ele Tava com a seleção? Tá na seleção. Tá na seleção. Tá, que é a data FIFA, né? Tá com a seleção. Que ele foi pra... Mas diz ele que era um dia de folga. E eu acho que é assim mesmo. Pode ser que eles Hoje o cara jogaram... não pode piscar. Nada. Hoje não pode nada. É que o Arboleda já tá assim, deve ter Ele milhões de pessoas já olhando ele, Sim, né? sim. Esse é o problema, porque o cara já é ele- reincidente, né? Você vê aquele caso, né, desse menino do Palmeiras que foi embora pro Botafogo, que tem agora o Patrick, Jean né? Patrick. Pô, na minha opinião, ia ser, eu achava ele assim, técnico, né? Mas um caçapava, que ele era um cara forte e tudo, né? Mas teve a infelicidade, tem Vai aqueles se perdendo, problemas vai- aqui. Mas eu e tinha, tal. você não acha que a molecada hoje hoje, na sua época no juvenil, não ganhava. Hoje o moleque no juvenil tá ganhando 100 mil, 50 mil. Mexe com a cabeça, né? Mexe. Mas tem essa coisa que no futebol antigamente não tinha. Por exemplo, geralmente o jogador, a maioria, ainda hoje tem, né? A maioria dos jogadores, eles vêm de uma classe pobre, Sim. né? É a esperança da família, que salva a família. Então, quando o cara, né, do nada, eu sei história de jogadores aí, se for contar, a gente fica aqui até amanhã. Jogador que ganhava o bicho, punha dentro da bolsa e saía com os amigos e tal. O Garrincha era um desses. O cara pagava lá o Botafogo, o bicho, ele punha dentro de aquela 007 e ia debaixo do braço e ia embora lá com os amigos, tomar uma cerveja, virava à noite e tal. Aí, chegava de manhã, abria a bolsa, a mala e pagava. Mas é o que eu estou dizendo. Hoje um jogador tem tudo, né? Ele tem gerenciador de carreira, tem procurador, Material tem- esportivo. é o cara que cuida disso. Hoje as patrocinadoras, né, as grandes marcas, ela pega o jogador com 9 anos, 8 anos, 10 anos, se vê que vai ter um futuro, ela investe nele. Tá certo que é um custo menor até ele começar. Quando ela sente que se ele vai mesmo, Fecha realmente, aí ela tem que fechar o cerco, porque senão vem outro e leva. E eu te conversei com um desses gerenciador de carreira de atleta, e ele é da Puma, não? É Nike, né? Da Puma, né? Da Puma. Mas já foi da Nike, mas ele era da Puma. E ele falou isso. Falou, a gente
já segue, já pega já desde do começo. A gente já dá todo o suporte Já para vai ele, para a trabalhando. família, todas essas coisas, orienta e tal. Tem o gerenciador de carreira, né? Tem advogado, ele tem todo o apoio. Ele não discute mais com o presidente, ele tem o staff dele que trabalha para ele. É isso aí. Então ele não Ele discute o contrato. ele só vem para assinar o contrato. Ele só assina o contrato, já está tudo decidido. E se ele assina, e daqui 2, 3 meses, que hoje mudou, né? Antigamente você assinava um contrato, putz, parecia que você estava assinando uma sentença de morte, de cadeia, de prisão, porque era um contrato de gaveta, não tinha validade, que é o caso que o presidente falou para a gente. Não vou pensar o que eu vou fazer com vocês. Pode até a carreira de vocês terminar hoje também. O contrato não tem data, que era o famoso, né? Assinou, Já parece que é brincadeira, engavetou e acabou. E fica lá. E fica. Então hoje o jogador tem tudo. Pô. Exato. Ele só tem que fazer uma coisa: Jogar agora. jogar bola. Ele não discute com o presidente, não discute com o diretor, não discute com ninguém, com o treinador, nada. Se o clube não quer mais ele, afasta ele dali, o cara já está aqui hoje no Corinthians, amanhã ele já está no Santos, a semana que vem, daqui uns 3 meses, ele vai para o Botafogo do Rio, ou vai para fora do Brasil. Hoje tem jogador que a gente nem conhece aqui, ele sai, né? Sai por fora. Se você pegar a seleção hoje, que está jogando hoje, quantos jogaram aqui no Brasil? Tem um monte, por exemplo, tem um jogador aí, hoje até comentei que acho que está jogando naquele time, está sendo uma das sensações do campeonato espanhol, né? Girona. Como chama? Girona, né? Girona. É o que é o time. Girona. Tem um jogador que está na seleção, né? Tem. Um tal de Safinha, Rafinha, não sei o nome, um nome assim estranho, Sapinho, sei lá, um negócio assim. Mas está lá. Ele jogou onde aqui no Brasil? Talvez em nenhum lugar. Ou se jogou lá para o norte, jogou lá para o sul. Às vezes você não tem nem conhecimento. E já vai direto. Né? Já vai direto. Tem a idade para ir, né? Que mudaram a lei. Agora só pode ir com 18 anos. Né? Antigamente você podia ir Antes, né? antes. Eu, por exemplo, na época que eu joguei, eu só podia ir para... Era Portugal e Bélgica. Eram os 2 locais que era aberto para o jogador. Por exemplo, tinha um empresário que ele atuava direto no Juventus e na Portuguesa. Seu Campos, ele levava todo mundo para Portugal, mas às vezes poucos deram sorte de ir para um time, né? Para um Porto, para um Benfica, tal. Mas ia para o Aveiro, para o Nacional da Madeira, e aqueles times todos que tem lá, né? E era assim, e na Bélgica. Eu tenho amigos que ainda moram na Bélgica. Jogou e ficou Fez por lá. carreira por lá. Ficou e não voltou mais para o Brasil. Só vem às vezes no final do ano, às vezes eles vêm para o Brasil, passar o Natal, Ano Novo com uma família aqui, mas vai embora. Então, a gente vê hoje, né, os Firmino da vida, que a gente, ninguém ouvia falar em Firmino. Exato. O Pombo até a gente conheceu, mas porque ele passou aí no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas tantos outros aí que a gente sabe que veio lá do Sul, né, do Paraná, veio Então, é assim. E agora tem esse daí, que eu nem sabia quem era, depois até eu falei, eu não sabia o nome do time, agora que você falou, que eu peguei, que eu associei, é realmente isso, um time que está sendo uma sensação dentro do campeonato. Pelo investimento que tem, e acho que não é só um brasileiro que tem, deve ter acho que uns 3 ou 4 brasileiros que jogam. O Ian Couto também, que era do Curitiba, do lateral, também tá lá. Eu vi outro dia um jogo rapidinho, assim, uns lances, acho que tinha uns 2 ou 3 jogadores brasileiros nesse time aí. E ele, por ser um atacante, né, que já acho que joga até pelo lado esquerdo, se não me engano. Então, porque agora a gente não fala mais ponta, né? Extremo, né? Extremo. O cara falou, pô, precisa de um jogador que joga pelas beiradas. Puta, eu falei, leva o Bandeira. Não tem ninguém mais pela beirada do que o Bandeira, Esse né? cara é bom, Esse cara é ele bom. vai até a linha de fundo, inclusive. Eu às vezes vejo, né? Às vezes saem algumas brigas, né? Assim, umas desavenças de linguagem, né? De nomenclatura futebolística, né? Nós temos que jogar entre linhas. Aí vem o outro e fala assim, nós precisamos
atacar o terceiro quarto do campo. Eu falo, caramba, eu não conheço nem o primeiro quarto. Os caras estão falando já em terceiro quarto, flutuante, né? É por isso que os caras não conseguem entender o futebol hoje. É por isso, tá muito difícil. Tá difícil. Agora tem o quê? Um box to box, é isso? Box to box, tá muito difícil. Marcação alta. Não. Puta. Aí, os caras não sabem fazer leitura hoje. O cara vem para mim e fala, você vai ter que fazer uma marcação alta. Aí eu olho o zagueiro, 1,90 m, e falei, como que eu vou alcançar o cara lá em cima? Só se eu jogar com escada, meu. Como que eu vou marcar o cara? Não tem jeito. Então, e o pessoal fica meio brabo quando eu falo assim. E eu acho que aí é que entra aquele negócio, né? Que as mulheres que começaram a narrar futebol, comentar e tal. Então, pô, eu vi um dia uma delas falar que é absurdo um técnico de futebol hoje não saber o que é flutuante, não saber o que é um atacante pela beirada, nem como é outro? Terceiro quadrante, segundo quadrante, sei lá, esses negócios, sabe? Aí eu falei, puta, vai ser difícil, né? É que o Luxemburgo, né? Exato. O pessoal, ele é um gozador e ele fala, pô, toda vez a mesma pergunta. Exatamente. Precisa perguntar isso aí outra vez. Mas é por aí. Então, a linguagem, assim, a gente sabe que com o tempo vai mudando. Não tem como você parar, né? Isso daí. Porque faz parte da própria, né? Imprensa, faz parte do meio de comunicação e tal. E você hoje, assim, quando você está vendo um jogo, você vê um cara errar um cruzamento com a perna esquerda, jogar... O que você passa na sua cabeça? Passa assim, o que ele está fazendo ali, ou quem colocou ele ali não mostrou para ele, porque eu acho que quando o jogador vai para o time profissional, que ele sobe, que ele faz parte do elenco, ele é, sabe, colocado ali no grupo, aí ele vai aprimorar o que ele aprendeu na base. Aí ele tem que vir da base já mais ou menos sabendo as coisas que tem, né? Dominar uma bola no peito, cabecear, fazer um passe, fazer um cruzamento. E eu acho que a base não tem grandes treinadores. Eu não tenho nada contra preparador físico, não tenho. Eu acho que tem preparador físico que de repente acaba virando técnico, porque ele tanto trabalha ali que ele acaba às vezes tem um dom e ele aproveita aquele momento. Mas é aquilo que eu disse, o treinador tem obrigação. Ele tem que ter os auxiliares, porque é humanamente impossível você dar um treino para defesa, dar um treino para ataque, dar um treino para o meio de campo, mas você tem que ter essas fases aí. Nós trouxemos um jogador aqui, o Pavão, que jogou no São Paulo, e ele firmou muito, falando que o Tele Santana ensinava ele a bater na bola. Justamente. O próprio Cafu conta que o Tele Santana ficava com ele, não, é assim que bate. Hoje acho que não tem mais isso, né? Não, difícil. Primeiro que é aquilo que a gente falou, né? Eles não têm muito interesse em ficar depois do treino e aprimorar essa parte, porque são coisas que você tem que fazer, né? Eu vou falar a verdade, eu reconheço que eu não tinha muito aptidão para treinamento físico. Mas se você falasse, você vai dar 10 piques até lá embaixo com a bola, ou você vai dar um pique, aí a bola vai chegar, você vai ter que dominar, aí eu fazia, tinha aquele interesse, sabe? Aí o que eu fazia? Terminava o treino, sempre tinha os jogadores que vêm da base para completar o treinamento, ou treina depois, aí tem cara que sabe, então você pegava um goleiro, pegava 2 zagueiros, pegava um lateral, fazia a jogada, 1, 2, aí porque os caras falavam assim para mim, como é que você consegue, num espaço tão curto, você cruza a bola pro pessoal? Eu falo, primeiro, o dom. Segundo, né? Você tem que ter uma certa habilidade, mas você tem que treinar. Porque a hora que ninguém acredita que você vai cruzar, não vai. Aí é a hora que você faz a jogada. Justamente. Então, eu terminava o treino, por exemplo, no Juventus, eu ficava com a Taliba, ficava com o Geraldão, ficava com mais 2 zagueiros, um goleiro. Aí eu até brincava com eles, eu falava assim pro Geraldão e às vezes eles falavam, nós não vamos treinar mais com você não, que você tá muito enchendo muita paciência. Mas por quê? Eu falava assim, olha, quando eu estiver nesse lugar aqui,
que eu vou cruzar para você, Geraldão. Se eu errar, o Ataliba vai pegar. Se eu jogar no Ataliba e ele errar, quem vai fazer é você. Então vocês têm que ter atento. Agora não vai os dois para a mesma bola, porque aí vocês vão atrapalhar meus cálculos, entendeu? Porque eu já calculei tudo isso aí para fazer. Aí eles me chamavam de sapo, aí me mandavam aquilo, sapo, vai se danar. Eu falei, mas é verdade. No time do Juventus, antes de eu ir para o Corinthians, no campeonato, acho que foi de 78. O ataque do Juventus foi o melhor ataque do campeonato. Fez 70 e tantos gols. O Geraldão e o Ataliba, só os dois fizeram 60 gols, pô. Então, agora fala, não, tudo jogar sua, não, mas tinha as participações, né? Claro. A gente já sabia fazer, um time bem treinado, tinha jogada, mas por quê? Porque a gente treinava, ensaiava. Eu cheguei a perder jogo de 5-4, jogando pelo Juventus, ganhando de 4-0, perder de 5-4. Tem essas coisas também, você entendeu? Mas era um time bom. Talvez foi o último time que o Juventus teve bom. Quem jogava Ataliba, o Geraldão e eu no ataque. Meio de campo tinha o Brecha, tinha o Nedo, que jogou no Palmeiras, tinha o César, tinha o Tião, que jogou no Corinthians, o Luciano Coalhada, né, que a gente chamava. Eu tô até curioso, a gente tá chegando até no final aí do nosso programa. E tô curioso porque jogou só com craque, né? Estou curioso para saber aí. A gente tem um quadro aqui no programa que você faz a sua seleção. Ou você fica de técnico ou você fica de jogador. Qual foi os melhores que você jogou? Pode montar seu time, do goleiro até o centroavante. Goleiro eu colocaria. Eu joguei com um goleiro muito bom. Mas hoje, por exemplo, eu colocaria Leão. Para mim foi o melhor goleiro. Lateral direito, né? Tô indo, não falo ala, né? Eu falo ala. Raiz, aqui é raiz. Então, raiz. Leão, aqui é chuteira preta. Colocaria Carlos Alberto, Luiz Pereira e colocaria quem eu poderia... Tem tanto jogador. Luiz Carlos, que também jogou no Corinthians. Você jogou junto. Lateral eu colocaria o Vladimir. Ele tá fazendo uma seleção. Né? Isso aí. O time é seu. Então, volante eu não posso colocar 2, né? Eu ficaria com... Você pode jogar. Você pode colocar até o camisa 10 de 70. Aí fala, seu time 10. Tem 4 volantes, mas volante para mim que eu joguei, o grande volante para mim foi o Badeco. Mas eu era fã do Dudu e eu já falei do Clodoaldo aqui, né? Mas por jogar com ele, pela liderança e pela a pessoa dele, que associava o futebol à pessoa também, eu ficaria com o Badeco. Agora você vai para o meio de campo, tinha Ademir da Guia, tinha o Rivelino, tinha o Sócrates, mas é difícil. Mas eu ficaria com o Ademir, Badeco, mas eu tenho que pôr um outro meia um pouco mais rápido, né? Uhum. Mas você vê, eu falei de vocês, o Enéas, né? O Enéas é um cara que eu era fã dele, além de jogar junto, né? Mas eu tive um jogador que eu gostava muito, jogou comigo no Corinthians, o Peter, muito inteligente. Tinha o Xaxá, meu Deus do céu. Tem o Enéas, tinha o Serginho Chulapa, né? O jogador da época, César Maluco. Olha, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu era fã do Edu. 11, só joga 11. Joga 11. Eu era fã do Edu na ponta esquerda. Tinha o Ney no Palmeiras. Quem jogou mais, você ou o Edu? Como diz o Pepe, o Pepe José Macia, nós estávamos numa reunião, eu estava junto com eles, né? Eles mais velhos e tudo. E ele falou, deixa eu só falar uma coisa. Você é o segundo melhor ponta esquerda. Eu falava, o segundo? Ele fala, o primeiro sou eu. Depois você. Gosto do Edu. Falei, você tá brincando, eu que gosto do Edu. Para mim, ele falou, Mas tinha lá, ele, eu, o Edu, Piau, tinha mais um outro ponta. O Dirceu que você falou? Então ele falava assim, tudo ele falava assim, não, primeiro sou eu, depois vem vocês, ó. É uma pessoa maravilhosa, eu adoro ele de coração, tem um carinho muito grande.
Porque, aliás, eu até fui homenageado pela torcida do Santos uma vez, como um jogador que eles gostariam de ver no Santos. E eu recebi essa homenagem, e eles falavam que eu era um maluco beleza, porque eu tinha um cabelão desse tamanho, assim, né? Aquelas coisas todas. Aí ele, aí jogava, os caras falavam, você é o único jogador que vai ser homenageado pela torcida do Santos que não joga no Santos, né? Então legal, isso daí é uma coisa legal. Eu tinha um treinador, por exemplo, que ele poderia fazer parte, porque foi um dos últimos, o Poi. O sonho do Poi era me levar para São Paulo, né? Toda a seleção paulista que saía, a maioria das vezes, também não sei porquê, o Poi era o treinador. Quando o Poi saía, os caras falavam, você já está convocado, né? E aconteceu isso porque quando eu fui sair da Portuguesa, que eu fui para o Juventus, saiu uma seleção paulista depois do campeonato, eu fui convocado de ponta esquerda. Quer dizer, com todos esses jogadores que eu falei, que eu achava demais. O Ney do Palmeiras jogava muito. Paraná já estava mais... O Éder veio depois de você, né? O Éder. Mas o Éder jogava lá fora, né? Eu fiz mais ou menos o pessoal que joga aqui, né? Tá. Eu, por exemplo, São Paulo tinha um quadrado ali que era fantástico, pô. Gerson, Edson, Pedro Rocha e o Toninho, né? Falavam os 4 cardeais. Palmeiras, né? Com Dudu, Ademir da Guia, César Maluco, aquele pessoal todo, Luiz Pereira, Leão, puta, Edu Bala. Não foi, estava no volante. Estou no volante. Volante e meia. O grande meia para mim que eu vi jogar, que eu gostava, aí eu saí até um pouco da coisa, né? Dirceu Lopes. Tá. Jogou no ponta direita, eu falei, né? Botafogo do Rio teve grandes pontas direita também. Sim. Mas eu ficaria com o Peter, eu ficaria com Sócrates e o Enéas. Eu colocaria o Edu nesse time de ponta esquerda. E o gol? E você vai ficar no banco? Eu seria o treinador. E o matador, o goleador? O goleador tem esses daí que eu falei, ou Sócrates, ou o Enéas. Os dois eu jogaria com os dois. Fazia bem. E tinha tantos, né? Muito jogador. Muito. Muito bom. Quero agradecer sua participação. Aprendemos um pouco aí de futebol. Um prazer falar com você. Tem bastantes histórias. Muita resenha. Bastante. Não contando em metade do programa. Felizmente o horário não permite. Olha, vou falar, para mim, maior prazer. Estou aqui falando relaxado, espontaneamente, sem preocupar com as coisas. Mas é isso daí. Muito bom, muito obrigado. A gente tem saudade, eu que agradeço vocês. E parabéns pela sua carreira. E espero que vocês alcem grandes voos. Muito obrigado. Muito obrigado. Com os crias, né? Com os crias. Com os crias. Porque parece que tem também os crias, tem as crias, né? Tem. Acho que é o pessoal do feminino do Corinthians. Não, elas são as brabas. Elas são as bravas. Assim que as crias, elas são as bravas. Elas são as bravas. Não, foge delas. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço de coração. Obrigado, Tonico. Obrigado. Obrigado.